Pessoal, em primeiro lugar, bom dia a todos. Hoje é a nossa segunda e última aula, né? É uma matéria, a gente vai hoje trabalhar com a matéria de Direitos Políticos, que não é uma matéria difícil, é uma matéria até relativamente fácil, mas é uma matéria que a gente tem que cuidar, que ela tem algumas peculiaridades, né? Alguns detalhezinhos que são normalmente objeto de questionamento em termos de prova. A nossa matéria ela está ali a partir do artigo 14 da Constituição, se vocês quiserem então localizar aí na apostila de vocês. E o que a gente trata, né, na matéria de direitos políticos? A gente vai tratar quem pode votar, quem pode ser votado, como que uma pessoa adquire direitos políticos no Brasil, como que uma pessoa perde esses direitos, enfim, tudo que se refere a essa questão. Então, pessoal, para começar a nossa aula, eu vou passar um conceito de direitos políticos para quem quiser anotar, para a gente poder, então, começar a trabalhar. Tá? Então, coloquem aí. O que são direitos políticos? Oi, bom dia. Então, vamos lá. Direitos políticos são os que conferem participação no poder estatal, são os que conferem participação no poder estatal, vírgula, através do direito de votar, através do direito de votar, vírgula, de ser votado, através do direito de votar, vírgula, de ser votado e de ocupar funções de Estado. E de ocupar funções de Estado. Ponto. Tais direitos e de ocupar funções de Estado. Ponto. Tais direitos são concedidos apenas aos cidadãos. Tais direitos são concedidos apenas aos cidadãos vírgula, considerando-se como cidadãos. Tais direitos são concedidos apenas aos cidadãos, vírgula, considerando-se como cidadãos, o nacional no gozo dos direitos políticos. O nacional no gozo dos direitos políticos. Tá? Ponto final. Quando a gente diz no Brasil que uma pessoa ela é cidadã, na verdade, a cidadania, ela engloba dois aspectos, né? Ser cidadão, em primeiro lugar, é ter nacionalidade brasileira. Quem é que tem nacionalidade brasileira? Os brasileiros natos, né? E os brasileiros naturalizados. E além de ter nacionalidade brasileira, a pessoa ela tem que estar usufruindo dos direitos políticos dela, certo? Pessoal, peguem todos então o artigo 14 da Constituição e vamos dar uma olhadinha o que ele diz ali. O artigo 14, ele diz assim: a soberania popular, né, que é o poder do povo, será exercida pelo sufrágio universal. Então nós temos aqui uma primeira questão importante. A Constituição ela diz que o poder do povo será exercido por meio do sufrágio universal. Quando cai em concurso público, né, eles perguntam lá, o que é o sufrágio? O que vocês entendem por sufrágio? Normalmente, quando eu pergunto em aula, os alunos me dizem que o sufrágio é o voto, tá? E, na verdade, não é só isso. Sufrágio, pessoal, é tanto o direito de votar como o direito de ser votado. Eu digo sempre em aula que o sufrágio e o voto, eles não se confundem, porque o sufrágio é o direito que nós temos. O voto é como tu vai exercer esse direito que tu tem, tá?
Então, o sufrágio é tanto o direito de votar como o direito de ser votado. Vou colocar aqui no quadro, então, para a gente poder conversar. Bom, pessoal, vamos lá então. A Constituição, ela diz que o poder do povo será exercido através do chamado sufrágio universal. Como eu acabei de dizer para vocês, essa expressão sufrágio, ela é entendida tanto quanto o direito de votar, como o direito de ser votado. No Brasil, a gente diz que esse direito ele tem um caráter universal. Quando a gente diz que o sufrágio no Brasil ele é universal, significa dizer que esse direito ele é concedido a todas as pessoas, independentemente de qualidades econômicas, independentemente de atributos intelectuais. Nós vamos ver que isso não é uma verdade absoluta, né? Mas a gente já vai entender o porquê. No Brasil, o sufrágio ele já foi restrito, pessoal, de duas ordens diferentes. Nós já tivemos uma restrição censitária que tem a ver com a questão econômica. Houve uma época em nosso país, há muitos e muitos anos atrás, em que só poderiam votar pessoas que tivessem determinada renda, pessoas que tivessem determinada capacidade econômica. Então, naquela época, a gente dizia que existia uma restrição censitária por questão econômica. Nós já tivemos também uma restrição capacitária. Houve uma época no nosso país em que as mulheres não tinham acesso ao voto. Naquela época se entendia que as mulheres não teriam capacidade intelectual para escolher os seus governantes. Então se colocava uma restrição na época que se imaginava, né, como eu disse, uma restrição capacitária. Hoje, pessoal, como teoricamente esse direito é um direito concedido a todos, a gente diz que esse direito ele é universal. Mas eu pergunto para vocês, o analfabeto, ele pode votar? O analfabeto ele pode votar, né? É facultativo, né? Vota se quiser. Mas ele pode ser votado? Não. Então, se a gente entende o sufrágio como direito, tanto o direito de votar como o direito de ser votado, e o analfabeto ele não pode ser votado, na verdade a gente continua tendo uma restrição capacitária, concordam comigo? Mas o legislador ele ignora isso, talvez porque ele interprete muito mais o sufrágio como direito ao voto do que o direito tanto, né, de ser votado. O nosso legislador ele ignora e ele diz na Constituição que esse direito ele é universal. Não somos nós que vamos discutir com a lei, né? Então, se cair em termos de prova, eu não lembro, pessoal, peço até desculpas, é que faz tempo que eu dei aula para vocês, eu não lembro se o edital de vocês já saiu, ainda não, e tem previsão? É para sair esse mês, eu não estava me lembrando, acho que eu estava meio que me confundindo com o MPU, porque o MPU tem prova agora, amanhã? É nesse final de semana, né? Então tá. Então é aquilo que eu digo, né? A gente não vai discutir com a lei, né? Nós vamos colocar na prova que o sufrágio ele é universal. Bom, continuando o caput do artigo 14, diz ali a nossa lei que o poder do povo, além de ser exercido pelo sufrágio universal, será exercido pelo voto direto, secreto e também igualitário.
Então eu coloquei aqui no quadro as 3 características que nós temos do voto no Brasil, né? A nossa lei diz que o voto, que é uma expressão dessa soberania popular, será exercido de forma direta, secreta e também igualitária. Pessoal, que o voto é direto, secreto e igualitário, eu tenho certeza que todo mundo sabe. O problema é que, em termos de prova, essa característica do voto direto, ela tem uma exceção. E, normalmente, o que cai em prova é justamente a exceção, que é, né, para induzir o candidato ao erro. Então, vou comentar essas 3 características com vocês. Quando a gente diz que o voto ele é direto no Brasil, significa dizer que a escolha dos nossos governantes ela deve ser feita pelo próprio eleitor. Significa dizer que no meu ato de votar não pode existir a interferência de uma outra pessoa, né? Se eu, Alessandra, no dia da eleição, eu me encontro doente ou estou viajando, por exemplo, e por alguma razão não posso emitir o meu voto, eu tenho que justificar, mas jamais eu poderia dar uma autorização, uma procuração a alguém, mesmo que essa procuração tenha poderes especiais, jamais eu poderia dar uma procuração para que alguém votasse em meu lugar, justamente pela ideia de que a escolha do governante ela tem que ser feita pelo próprio eleitor, para garantir a liberdade de escolha, né? A questão de ser direta essa votação. O que normalmente cai em prova é a exceção que nós temos no artigo 81, parágrafo 1º. A minha pergunta é, o voto no Brasil, ele é sempre direto? Não. Qual é a única situação que o voto não é direto no Brasil? Pessoal, o artigo 81, ele diz que quando os cargos de presidente e vice-presidente da República se tornarem vagos nos 2 últimos anos de mandato, deve ser feita uma nova eleição. Mas essa eleição ela não é direta. Essa eleição é feita pelo próprio Congresso Nacional. Se os cargos se tornarem vagos nos 2 primeiros anos de mandato, também é feita uma nova eleição, mas essa eleição ela é uma eleição popular, né? Se mantém essa característica do voto direto. Por que nos 2 últimos anos a eleição ela não é direta, né? É feita pelo Congresso Nacional? Porque se a gente pensar, pode acontecer uma situação de morrer, por exemplo, a presidente e o vice-presidente, né? E os cargos se tornaram vagos 3 meses, 4 meses antes de acabar o mandato. Não dá tempo de se organizar uma nova eleição, né? Tem que ser uma coisa rápida, só, digamos, para substituir ali até que se termine o mandato e aí se faça uma eleição, digamos, né, da forma tradicional. Então, é justamente por essa razão que nos 2 últimos anos, obrigatoriamente a eleição é feita pelo próprio Congresso. Uma coisa que sempre os alunos me perguntam é assim: ah, professora, mas se os cargos se tornarem vagos, não vai assumir o presidente da Câmara, não vai assumir o presidente, né, do Senado, não vai assumir o presidente do STF? Pessoal, eles assumem, mas eles não podem permanecer no cargo, porque na verdade aquilo ali é uma linha sucessória que é só um tapa-furo, né? Uma situação rápida ali, justamente para o cargo não ficar em aberto. No cargo de presidente tem que ficar a pessoa que foi eleita para aquilo ali. Então, obrigatoriamente tem que ter uma nova eleição. Só vai mudar o critério de eleição conforme a vacância ter sido nos 2 primeiros anos ou nos 2 últimos anos de mandato. Então, em prova, normalmente eles colocam a seguinte frase: o voto no Brasil, ele é sempre direto, secreto e igualitário. Essa frase está certa? Não, por causa dessa exceção que eu acabei de comentar. Tranquilo? Tá? A segunda característica que nós temos é que o voto no Brasil, ele é secreto. Significa dizer que se mantém, se preserva no país o caráter da sigilosidade, né? Justamente para garantir a liberdade de escolha. Se eu tivesse a obrigatoriedade de revelar em quem eu estou votando, haveria o risco da pessoa sofrer algum tipo de pressão no lugar em que ela trabalha, né, na comunidade em que ela vive, enfim. A ideia então é que a pessoa possa, né, guardar esse voto, não revelar, justamente para ter essa liberdade de escolher. Eu digo para vocês que hoje, com a própria questão, né, das urnas, o máximo que tu consegue saber é se numa sessão eleitoral, quantos votos cada candidato obteve. Vamos colocar um exemplo hipotético, né?
A colega aqui, como é que é o teu nome? A Sabrina. A Sabrina, por exemplo, nas últimas eleições de 2012, concorreu, por exemplo, a vereadora, né? E a Sabrina, muito minha amiga, diz: Alessandra, posso contar com o teu voto, né? Eu digo: claro, Sabrina, né? Bah, tô aí contigo, né? Eu e minha família. E ela, então, só assim, né, para saber qual é a tua sessão eleitoral, né? Eu digo: eu voto na 160, né, por exemplo. Bom, o que a Sabrina ela vai saber? Se naquela sessão eleitoral teve algum voto a ela, né? Se naquela sessão eleitoral não teve nenhum voto para a Sabrina, ela vai dizer: pô, Alessandra, brincadeira, né? Disse que ia votar em mim e não votou, né? Se teve 10 votos, enfim, ou se teve um único voto, ela não vai ter certeza se esse voto ele foi emitido por mim, que é justamente a ideia de preservar essa sigilosidade. As urnas, pessoal, eletrônicas, quando elas estragam, sempre se recorre àquela velha e boa urna de papelão, né? Aquela urna, ela tem um tamanho padronizado, ela é uma urna grande, ela é uma urna alta, ela tem o mesmo tamanho, né, em qualquer canto do país. E aquela urna, se a gente olhar ela, a gente vai ver que ela é muito maior do que é necessário em cada sessão eleitoral, né? Quer dizer, tem muito mais pessoas ali, tem muito menos pessoas votando do que seria adequado, digamos, para o tamanho daquela urna. Por que aquela urna é tão grande? Porque se chegou à conclusão que se ela fosse muito pequena, se ela fosse muito estreita, à medida que as pessoas fossem depositando os votos, haveria uma sobreposição. E aí, pela ordem da votação, tu conseguiria identificar, né? Como cairia um sobre os outros. Bom, a terceira pessoa é o terceiro voto, né? Tu identificaria a votação. Por isso que a ideia é uma urna larga, né? Uma urna grande. Porque cai ali de uma forma aleatória e tu não consegue identificar a ordem dos votos. Então, essa característica, ela não tem exceção, né? Justamente uma expressão da própria democracia. E a última característica é que o voto no Brasil, ele é igualitário. Igualitário significa dizer que ele tem o mesmo peso, né? Para todas as pessoas dentro do mesmo país. Desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, todos os votos têm exatamente o mesmo valor e cada pessoa só tem o direito de votar uma única vez em cada disputa eleitoral. Então, é a ideia da igualdade no sentido de que os votos têm o mesmo peso e no sentido de que cada pessoa tem direito apenas a um único voto. Tranquilo, pessoal? Bom, visto isso aqui, então, só fazer um comentário que eu lembrei agora. Quando eu conto na aula que o voto no Brasil ele é direto, eu sempre parto, né, do pressuposto de que essas três características todos nós aqui sabemos, né? Mas eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu nas eleições de 2010. Nas eleições de 2010, enfim, a escolha, né, presidencial, deputados federais, toda aquela coisa, eu sempre no dia da eleição eu gosto de escutar o rádio, eu fico o dia inteiro escutando, assim, que eu gosto de ver como é, eu sou uma coisa muito curiosa. Eu não me interesso muito por política nos dias que antecedem, né? Mas no dia da eleição me dá um negócio que eu escuto assim o dia inteiro, né? E, enfim, né, para saber quem é que está na frente, aquela apuração de boca de urna, aquele tipo de coisa. E nas eleições de 2010, eu estava escutando em rádio e aconteceu uma situação numa sessão eleitoral aqui em Porto Alegre, que um eleitor, ele entrou na fila, emitiu o voto dele, tranquilo, e ele voltou para a fila, né? Aí acharam estranho, mas tipo, vamos deixar chegar para ver qual é o problema. Quando ele chegou de novo para votar, disseram para ele: olha, o senhor já votou, né? Não, agora não é para mim, agora é para minha esposa, né? Não, mas o senhor não pode votar pela sua esposa. Não, eu posso, né? Eu posso. O voto é dela, aqui está a identidade, ela me autorizou e eu vou votar por ela, né? Não, o senhor não vai votar por ela, né? O senhor não pode votar. Não, eu vou. Bom, foi tamanha a insistência que o cidadão foi preso, né? Porque é crime eleitoral a pessoa tentar votar mais de uma vez em sessões eleitorais. Aí, pessoal, saiu no rádio, porque a Rádio Gaúcha estava fazendo a cobertura e justamente estava cobrindo aquele colégio onde o cidadão estava votando. Aí ele estava saindo preso, né? E o repórter disse: e aí, cidadão, por que estão levando o senhor? O que está acontecendo? Né? Fala aqui rapidinho com a rádio, né? Aí ele disse assim: não, eu quero deixar registrado, né? Aí o pessoal foi muito engraçado, porque ele disse bem assim, ó: amor, eu quero deixar registrado que eu tentei votar por ti, viu? Mas não me deixaram, a culpa não é minha. Então eu até comentei com meu marido que, na minha opinião ali, ouvindo o negócio, o problema, pessoal, não era estar sendo preso. O problema era o que ele ia enfrentar em casa.
Então eu imagino, né, o que ele não tinha em casa, né? Porque olha, ele falou bem, ele assim, ele não estava questionando se ele estava sendo levado ou não, isso aí era de menos, né? Ele disse, olha, eu quero deixar registrado. Eu tentei, tá? Mas não me deixaram. E eu até comentei, né, com o meu marido que a gente estava escutando rádio, né? Eu digo, olha, eu dou isso em aula e sempre quando eu falo que o voto é direto, me parece assim uma coisa tão básica, né? Mas é aquilo, né, pessoal? Como diz o Túlio Milman, não há o que não haja, né? Enfim, tem pessoas que têm um nível de instrução menor e que talvez imagine qual é o problema, né? O voto da pessoa, se ela quer me dar, e daí? O que as pessoas têm a ver com isso? Bom, visto isso aqui então, nós vamos estudar agora uma parte, pessoal, que cai muito em concurso público, que são as formas de atuação da soberania popular. O povo, pessoal, mostra o seu poder principalmente através do voto, essa é a forma clássica. Mas o povo também interfere na organização do Estado, também mostra o seu poder através das chamadas consultas populares, que são plebiscito, referendo e a iniciativa popular. O grande problema dessa parte da matéria é que a nossa lei, ela não diz o que é um plebiscito e ela não diz o que é um referendo. E nos concursos públicos, eles colocam o conceito e eles pedem para o candidato identificar qual é a forma de atuação do povo, né? Se aquilo ali é um plebiscito, se aquilo ali é um referendo. Então nós vamos comentar a respeito disso agora. Então coloquem aí no caderno de vocês, pessoal, tem que ser num lugar que tenha um espaçozinho, tá? Porque aqui tem um conceito é grandinho, tá? Então, pessoal, coloquem aí formas de atuação da soberania popular. Formas de atuação da soberania popular. Procurando se tem alguma folha em branco aqui, mas não tem. Não tem. Formas de atuação da soberania popular. A primeira forma, então, que a gente vai estudar é o plebiscito. Plebiscito. O que é o plebiscito? O plebiscito, pessoal, vocês encontram em 2 artigos diferentes, tá? O artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Constituição. Artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Constituição, combinado com o artigo 49, inciso 15 da Constituição. Combinado com o artigo 49, inciso 15 da Constituição. Então, o que é um plebiscito? Então, se vocês quiserem anotar, é uma consulta prévia, que se faz aos cidadãos, sobre um projeto de lei, a ser posteriormente discutido, pelo Congresso Nacional. Sobre um projeto de lei a ser posteriormente discutido pelo Congresso Nacional, tá? Ponto final. Então, pessoal, prestem bem atenção aqui no que eu vou dizer para vocês, tá? Até vou colocar aqui no quadro, que eu já ia apontar e não tem nada para apontar aqui, né? Então, deixa eu só colocar aqui.
Então, pessoal, olhem só, no plebiscito, o projeto de lei, ele não está aprovado, tá? Isso é bem importante porque é justamente o que vai mudar para o referendo, né? Que daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês. Então, no plebiscito, nós temos um projeto de lei que está tramitando e é um projeto de lei polêmico, né? Que o Congresso Nacional, na verdade, quer ouvir a opinião da população sobre aquele assunto que futuramente será votado. Ou pode nem existir um projeto de lei, pode ser apenas uma ideia, né, digamos assim, um assunto polêmico que está, né, na ordem do dia e que o Congresso Nacional também deseja ver qual é a opinião da população. Só para dar um exemplo, pessoal, na verdade vou dar alguns exemplos para vocês, mas assim, ó, eu não sei se vocês observaram que seguidas vezes se traz à tona o assunto da possibilidade da redução da maioridade penal. Agora é um assunto que tem sido comentado, né? Está nas redes sociais. Ontem eu li uma pequena reportagem no Jornal O Sul, dizendo que o ministro da Justiça considera que a sociedade deve colocar uma pedra na discussão da redução da maioridade penal, porque, de acordo com ele, essa mudança seria inconstitucional, porque ele entende que ofende uma cláusula pétrea, né? Mas, enfim, seguidas vezes há uma discussão da sociedade em torno desse tema, né? Justamente pela questão da impunidade, né? O que acontece? Existem projetos de lei, pessoal, tramitando no Congresso, pedindo a redução da maioridade penal. Se o Congresso Nacional observar que a população está se mobilizando, que a população está discutindo muito esse assunto, o Congresso Nacional pode solicitar que seja feito um plebiscito, uma consulta popular. E nessa consulta popular, uma das perguntas seria assim, né? A pergunta seria assim: você é a favor ou você é contra a redução da maioridade penal? Aquilo que a população se manifestar é soberano, né? Significa dizer, se nós nos manifestarmos na consulta dizendo queremos a redução da maioridade penal, obrigatoriamente tem que ter uma mudança legislativa acatando essa mudança, essa redução da maioridade penal. Se do contrário, nós dissermos que nós não somos favoráveis à redução da maioridade penal, esse assunto não pode ser discutido pelo Congresso Nacional. Por isso, pessoal, que é uma forma de soberania, é o poder do povo, é o povo dizendo o que nós queremos, se a gente deseja efetivamente ou não que essa questão da idade penal ela seja diminuída ou não. Deu para entender, pessoal? A minha pergunta é, vocês recordam de algum plebiscito que tenha acontecido a nível nacional? Vocês lembram de algum plebiscito? Olha, pessoal, é difícil vocês lembrarem, né? Talvez um que outro lembre. É que, na verdade, faz muito tempo. O último plebiscito que nós tivemos nacional foi em 1993, né? E esse plebiscito foi uma escolha entre república e monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. Eu votei nesse plebiscito, eu tinha 18 anos na época, e eu me lembro, pessoal, que era uma coisa meio estranha. Eu me lembro que eu não vou dizer adolescente, né, mas ali já entre a adolescência e já entrando, né, na fase adulta, mas eu me lembro que eu fiquei meio confusa, né, pensando naquele ano, mas por que estão votando para voltar à monarquia, né? Era uma coisa meio estranha na época, né? Digamos assim, para nossa sorte, a população decidiu pela manutenção do mesmo sistema e da mesma forma de governo que se tinha até então. Mas foi o último plebiscito, pessoal, que nós tivemos a nível nacional, tá? Quando eu pergunto isso, normalmente os alunos dizem, mas teve aquele do desarmamento. Aquele do desarmamento foi um referendo, né? Como eu vou comentar já na sequência, tá? O que é importante comentar com vocês? Em termos de concurso público, eles podem perguntar se existe alguma situação na Constituição em que o plebiscito ele tenha caráter obrigatório. Sim, nós temos uma situação que vocês anotaram aí no caderno, que é o caso do artigo 18, tá? Artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Esse artigo, pessoal, 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º, ele trata da possibilidade da fusão ou do desmembramento de um estado ou de um município. E a Constituição diz
que não há nenhum problema que um estado, por exemplo, se una a outro estado para formar um estado único, não tem problema. Não há problema também que um estado se desmembre para formar um novo estado. E a mesma coisa com relação ao município. O município pode se unir a outro para formar um município único, ou o município ele pode se desmembrar para formar um novo município. Agora, o que a nossa lei, pessoal, ela está nos dizendo? Que todas as vezes que houver a intenção da fusão, bolsa de mulher é uma coisa, né? Pelo menos a minha, né? Olha, tem de tudo aqui, bolacha, tudo que vocês imaginarem que tá tocando só para tirar do... Deu, parou. O que eu ia dizer então, pessoal, é que assim, ó, sempre que houver a intenção da fusão ou do desmembramento de um estado ou de um município, é obrigatório que seja feito um plebiscito, mas esse plebiscito não será um plebiscito nacional. É um plebiscito que só vai acontecer nos municípios ou nos estados que vão ser afetados por aquela medida. Vocês devem lembrar, pessoal, que há 2 anos atrás ocorreu um plebiscito na região do Pará. Vocês lembram? Foi bem noticiado, né? Porque a ideia é que o estado do Pará se desmembrasse e formasse 2 novos estados, que seria o estado de Tapajós e o estado de Carajás. Então, a princípio, a população, né, pareceu que gostaria dessa divisão. Aí fizeram um plebiscito, né, justamente para ouvir a opinião da população, porque isso é obrigatório. E a população se manifestou completamente contrária. Não queremos que o estado do Pará sofra uma subdivisão. E é o que aconteceu. O Pará continua exatamente igual ao que sempre foi. Então, pessoal, se perguntarem em prova, existe alguma situação em que o plebiscito ele tem caráter obrigatório, que deve ser feito? Sim, quando houver a necessidade da fusão ou do desmembramento de um estado ou de um município. Só que nesse caso, como eu disse, não é um plebiscito nacional. É um plebiscito que só vai acontecer naquelas localidades que vão ser atingidas pela medida. Um detalhe, a participação no plebiscito, ela é obrigatória? O que vocês acham? Ela é, pessoal. Plebiscito, tá? Ele é como se fosse uma eleição, né? O plebiscito nacional, ele é convocado pelo Congresso Nacional, né? E a nível estadual pela Assembleia Legislativa. Pessoal, uma vez que houve essa convocação de plebiscito, é obrigatória a participação, tá? Então, se a pessoa não vota no plebiscito, ela tem que justificar. É como se fosse uma eleição. É a mesma coisa, tá? A participação, ela é obrigatória e aquilo que o povo decide no plebiscito tem que ser respeitado, tá? Se decidir pela manutenção, enfim, do Estado, se mantém, se decide pela subdivisão, se subdivide, tá? Bom, vamos então ao referendo, se vocês quiserem anotar aí. O que é o referendo? O referendo vocês encontram também no artigo 49, inciso 15 da Constituição. Tá? Artigo 49, inciso 15. O que é, então, pessoal, o referendo? Se vocês quiserem anotar. É uma consulta posterior ao povo. É uma consulta posterior ao povo, vírgula, após, é uma consulta posterior ao povo, vírgula, após a aprovação de um ato legislativo. Após a aprovação de um ato legislativo. Ponto. Cumpre ao povo, vírgula, através do voto, vírgula, cumpre ao povo, vírgula, através do voto, vírgula, ratificar ou rejeitar a medida aprovada. Cumpre ao povo, vírgula, através do voto, vírgula, ratificar ou rejeitar
a medida aprovada, tá? Ponto final.